E aí, pessoal do YouTube, beleza? Eu queria conversar com vocês sobre a muda dos nossos pássaros, né? Nessa época aí. O que que acontece? No vídeo passado, eu falei para vocês que eu ia mostrar o procedimento na muda. O que eu faço com meus pássaros aqui na muda. Esse daqui é um pássaro meu, um colheiro que ele tava, foi até no último vídeo mesmo, ele tava verdinho ainda, era um pardo, e agora ele tá na muda, olha, tá vendo? Na muda mesmo. Ele tá muito na muda. E esse outro aqui, eu vou falar para vocês sobre ele. Ele tá secando já a muda, já tá quase igualando o rabo, tá bem adiantado. A gente vai falar também sobre ele. E o que eu fiz com cada um, tá certo? Então, olha só. Esse daqui, a muda está sendo feito nessa gaiola mesmo. É uma muda rápida, impressionante. Ele começou a queda de penas, eu acho que foi no dia 8 de julho. Se eu não me engano, foi isso. Mas ele, impressionante esse pássaro, ele caiu as penas quase toda, assim, de um dia para o outro. Foi muito legal. E quando cai tudo de uma vez, praticamente, o que, que a gente faz? Eu permaneci com ele nessa mesma gaiola, uso essa capinha aqui somente à noite. Durante o dia eu deixo ele num cantinho, lá no quarto. E o que eu falei para vocês da outra vez é o seguinte: para o pássaro ficar com uma muda perfeita, ele permanecer na sequência de muda e ele voltar muito legal, ele voltar já cantando, não ficar chuilhando, aquela parece que com canto embolado, né? Então tem uma forma que a gente utiliza aqui, que é o seguinte, é esse medicamento aqui, ó, o Hemolitan. Eu utilizo o Hemolitan. O Hemolitan, as propriedades dele fora de série. Não sei se vai dar para você ver aí, mas pô, ele tem muito ferro, entendeu? E tem praticamente todas as vitaminas que o pássaro precisa na muda. Então, esse bebedourozinho aqui, tá vendo? É um bebedouro de 25 ml. O que, que eu faço? Eu coloco uma gotinha somente por dia. Uma gotinha todos os dias. Você coloca 8 horas da manhã e no outro dia, 8 horas da manhã, você coloca outra gotinha. Só que o cara me pergunta assim, pô, você dá durante quantos dias? O que, que acontece? Quando ele começa a cair a pena, caiu a pena, no caso desse daqui, caiu um monte de pena. Eu cheguei na gaiola, limpei a gaiola toda, peguei apenas duas penas do rabo, grandes, e fixei no fundo ali, ó. Fixei no fundo da gaiola no papel, que eu coloco sempre papel, tá vendo? A gente falou isso no outro vídeo. Para incentivar ele a continuar na muda. Ele quando percebe que as penas estão ali no fundo, ele vai continuar na muda. Então eu só fiz isso e comecei com Hemolitan, uma gotinha. E fiquei direto com uma gota até agora. Ele entrou no dia 8, eu continuo colocando ali uma gotinha. Por quê? Eu só paro quando ele iguala o rabo. Igualou o rabo, eu paro. Aí deixo ele terminar a muda. E aí depois que ele termina, seca a muda, ainda fica com os canhãozinhos, ainda fica trocando uma pena ou outra, entendeu? Aí ele já vai fazer isso sem a medicação, sem o Hemolitan. Igualou o rabo, eu paro. No caso desse aqui, tá bom? Esse daqui é uma muda fácil. Dá para perceber que vai ser uma muda fácil, porque não tem nem um mês e ele já tá assim, ó, tá quase igualando o rabo ali, ó, tá vendo? O Hemolitan é muito bom, gente, muito bom mesmo.
E aí, o que a gente faz ali? Ó? Eu coloco a mistura para ele normal, de colheiro, né? Que eu uso da linha do Super Colheiro Premium. Coloco essa farinhada aqui. Farelada Premium, que ela tá ali, tá vendo? No potinho. Aqui eu coloco perila, que ajuda o pássaro na muda. E isso daqui é uma extrusadazinha de mel e milho, amido de milho. Tá muito boa também. E ali o gritzinho que a gente não pode deixar, não pode faltar o grit na gaiola. Tá? E aí eu vou alternando entre pepino e o jiló. Tá vendo ali, ó? Eu dou assim, 2 dias na semana eu dou pepino e 2 dias na semana eu dou jiló. E ele vai se mantendo assim. É o suficiente, cara, para ele fazer uma muda perfeita. Depois eles simplesmente ficam lindos, lindos, as penas ficam brilhosas. Eles ficam muito bonitos, tá? Agora eu vou falar para vocês sobre esse outro pássaro aqui. Esse outro pássaro aqui é o seguinte, eu peguei de um cara que ele era pardo também. Ele só era um pouco mais adiantado do que esse, mas também era pardo. Só que ele estava horrível, pessoal. Ele estava simplesmente horrível. Ele estava sem pena nas costas, sem penas no pescoço, na cabeça, completamente careca, o rabo totalmente horrível, aquelas penas tudo, sabe, aquelas penas quebradas. Então ele era um pintão que parece que tinha feito apenas uma muda para ficar pintão e depois não fez mais nenhuma, porque encruou a muda dele. Esse pássaro foi muito difícil de endireitar, mas eu vou passar para vocês aqui o que é que eu fiz, que eu consegui ajeitar esse pássaro. Tá vendo aqui, ó? Canto lindo iodo. O canto lindo iodo, quando eu peguei ele, logo no dia seguinte, eu comecei a colocar 6 gotinhas no bebedouro, tá vendo? Num bebedouro igual a esse aqui. Por quê? Eu vou explicar para vocês também um outro detalhe. Ele não estava nessa gaiola, eu passei ele para essa gaiola essa semana, que ele já está igualando o rabo, ainda cai algumas penas, ainda aparecem alguns canhões ali, mas é normal. Ele ainda está na muda. Ele estava num gaiolão. Eu prefiro fazer isso no gaiolão porque a muda no gaiolão, ela termina sendo um pouco maior do que a muda numa gaiola pequena. Existe as explicações científicas, eu sinceramente não posso falar para você por quê, mas se você fizer uma muda no gaiolão, ele demora um pouco mais do que na gaiola pequena. Então eu deixei ele no gaiolão porque eu queria que ele trocasse todas as penas, porque ele estava muito feio. Então quando a gente faz a correção com canto lindo, corre um risco de você começar a administrar o canto lindo e apenas as penas começarem a nascer sem a correção das outras. Isso pode acontecer. Você vai fazer uma correção, as penas nascem, mas aquelas que são feias vão continuar. E aí o pássaro fica com aquela mistura de penas. Não é legal. Então o que eu resolvi fazer? Coloquei no gaiolão, comecei a administrar 6 gotinhas todos os dias. Pessoal, quando chegou no 20º dia, eu não via nenhuma pena, eu fiquei desesperado. Eu falei, caramba, não é possível. Porque geralmente a gente coloca lá 15 dias e já tem um retorno do pássaro. Você vê que ele começa já a cair umas penas, você vê que ele começa já a nascer algumas penas. Eu fiquei desesperado. Aí deu 30 dias, eu falei, caramba, vou parar. Aí, eu resolvi continuar um pouquinho, porque o iodo ele não é tão agressivo. Aí eu diminuí a quantidade de gotas, coloquei somente 4 gotas, mas continuei depois de 30 dias.
Pô, quando foi no 32º dia, aconteceu com esse pássaro aqui praticamente o que aconteceu com esse. Ele caiu todas as penas. Assim, ficou só do rabo, mas a do corpinho dele caiu quase tudo. Aí o que que eu fiz? Eu parei com o iodo. Parei com o iodo, porque aí eu vi que ele entrou na muda. Eu tive certeza porque eu limpei a gaiola no outro dia, ainda caiu mais penas. Eu falei, opa, ele entrou na muda. Então o que que eu fiz? Eu parei com o iodo automaticamente, deixei ele ficar ali naquela semana onde caíram as penas dele, e acho que foi numa terça-feira. Eu fiquei até a outra semana, na segunda-feira, com a água fresca, assim, ó, água limpinha. Não dei nada. Aí quando foi na terça-feira, eu entrei com o batizador aqui, ó, o Emolitan. Aquele lancezinho, num bebedouro parecido com esse aqui. Esse daqui é de 50 ml, esses são 2 gotinhas. Aí eu fiz a mesma coisa, entendeu? O mesmo processo que eu fiz com esse aqui. 1 ou 2 gotinhas, aí vai depender do seu bebedouro. No caso desse aqui foram 2 gotinhas. E aí foi normal. Aí foi só o bom trato, o manejo e aí esperar. Olha aí como é que ele tá, ó. Tá ficando lindo, ainda tá ali com os canudos ainda. O rabo ainda tem ali algumas penas para nascer. O trato é praticamente o mesmo, sendo que esse daqui, como ele gosta de estruzado, eu coloquei aqui, ó, um Alcon Curió para ele. O alpistezinho, pô, eu botei para ele ainda agora, ó, já detonou o alpiste com a mistura. Aí tá lá a areia, tá vendo? Aí, olha lá, ó, o gilozinho para ele e aquela farelada. Nessa gaiola aqui tinha essa casca de ovo aí, mas eu vou tirar ela. Eu não gosto de deixar eles comerem não, só a fêmea quando tá na época de reprodução eu deixo, tá? Aí, olha só como é que ele tá. Muito bonito, cara. E ele vai ficar mais bonito ainda. Por quê? Porque quando ele secar a muda direitinho, ele vai começar a ficar com as penas brilhosas. Ela acabou de nascer, olha, então ela não está tão brilhosa, mas elas já estão limpinhas, estão totalmente bonitas, tá vendo? Isso daqui é só para falar para vocês, mostrar para vocês o que eu faço, que no outro vídeo a gente combinou de eu mostrar. Então aqui está um trato, um manejo da muda. Valeu, pessoal? Eu queria falar para vocês também sobre algumas coisas, que é o seguinte: depois que eles secarem a muda, eles estiverem com a muda seca, já começando a cantar. No caso desse daqui, o que acontece? Para você ver como é que o Emolitan é importante, esse daqui já de manhã cedo acorda com um canto firme, cantando alto e firme. Ele nem terminou a muda ainda. O rabo dele, olha lá, ainda está crescendo. Então, o Emolitan é importante por isso. E esses pássaros não são pássaros de torneio. Você imagina como é importante para um pássaro de competição fazer esse tipo de muda, com esse tipo de medicamento, entendeu? Que faz secar a muda rápida e deixa o pássaro lá em cima. Quando ele volta cantando alto e bonito. Então, por isso que é importante o Emolitan. Aí o que eu ia falar para vocês é o seguinte, tá vendo isso aqui, ó? Mebem Convete. O Mebem Convete, eu administro ele depois que eles secarem a muda. Tá? Secou a muda, eles já vão estar aqui, ó, limpinha, a água tá limpinha desse daqui, tá vendo? Ele ainda tá igualando o rabo, eu tirei já o Emolitan. E aí, daqui a 15 dias mais ou menos, eu acredito que daqui a 15 dias, eu possa dar o vermífugo para ele. Aí eu dou o vermífugo, 3 diazinhos, descanso 3, depois dou mais 3,
Às vezes é necessário, às vezes não é. Depende muito do pássaro, entendeu? Eu geralmente faço isso. E aí acabou, gente. É só esperar ele para a temporada. Tem uns pássaros que ainda precisa você dar um polivitamínico, alguma coisa assim, durante 15 dias. Tem gente que gosta de colocar o Protovit, tem gente que coloca o Sidex 10, tem gente que coloca o, Glicopan Gold. Depende de cada criador, depende de cada pessoa. O que eu queria falar para vocês aqui é o seguinte: eu não sou veterinário, eu nunca estudei para isso, mas o que eu estou passando aqui é coisa de vivência de manejo, quer dizer, as coisas que eu faço, que dá certo, eu estou passando para você, que de repente pode te ajudar. Às vezes você pode estar numa dificuldade, que às vezes um videozinho desse aí, ó, pode te salvar de uma situação dessa, uma muda encruada, um pássaro que não está conseguindo fazer a muda direito, entendeu? O intuito do canal aqui é esse, o intuito do vídeo é esse, é ajudar as pessoas, beleza? Aí se você tiver algum comentário, alguma coisa, tiver alguma dúvida, conversa comigo aí, cara, a gente pode responder para você aí nos comentários, tá bom? Não esquece de deixar seu like, é muito importante você deixar o like. Eu fico bastante tempo sem fazer um vídeo, mas eu vou fazendo o vídeo. O próximo vídeo aí a gente vai ver um tema legal para a gente poder falar das coisas que eu faço aqui. A gente vai tentar falar e tentar explicar para você. Eu coloquei no meu Instagram essa semana falando sobre uma doença, que é um vírus brabíssimo chamado Síndrome de Newcastle, que existe o tratamento, está rolando aí na internet, todo mundo fala alguma coisa, todo mundo dá um pitaco aí. Eu queria falar com você depois, mais na frente, sobre essa doença, tá bom? E não esquecendo que para eu chegar nesse nível desses pássaros aqui, em abril, olha aqui, ó, eu administrei para eles, logo quando acabou a temporada, eu entrei com Coccidex. O Coccidex é legal, que é molinho, você coloca 6 gotinhas num tipo de bebedouro desse aqui, ó, todos os dias. Aí o que que eu faço? Como eu tenho 3 pássaros aqui, 3, 4 pássaros, o que que eu faço? Eu coloco num bebedourozinho desse de 50 ml, entendeu? Coloco 6 gotas ou uma cápsula, que a gente tem aqui cápsula também, tá vendo? E aí o que que acontece? Você divide para os pássaros. Ó, esse aqui, por exemplo, é só botar a metade, tem 25 ml aqui, o pássaro não bebe mais que isso, tá? Pássaros pequenos, que eu quero dizer. Então o que que acontece? Você gasta uma cápsula ou 6 gotas e atende os seus pássaros, entendeu? Agora, se você tiver mais de 4, 5 pássaros, aí não tem jeito, amigo. Aí você vai ter que gastar um pouquinho mais de dinheiro, tá bom? Queria falar para vocês também sobre essa areia, a areia turbinada Arão. Eu falei no outro vídeo, mas pô, eu queria enfatizar que é muito importante isso para o pássaro. Olha só, todos eles têm a areiazinha aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, em função dele ter tido problema com muda encruada, ele ficou com a unha muito grande. Eu não cortei as unhas, tá vendo? Eu não cortei as unhas dele. Esse aqui, por exemplo, tem o puleiro lixa que eu comprei. Mas esse daqui no gaiolão tinha. E aqui nessa gaiola aqui não tem. Eu vou comprar um puleiro lixa. Eu não gosto muito de ficar pegando no pássaro, mas ele tá com a unha muito grande. Eu acho que eu vou ter que cortar. Tá vendo a unha dele como tá enorme? Olha. Muito, cara, muito grande. Cresceu muito rápido. Eu vou ter que cortar. Então é muito importante o grit mineral junto com a areia, tá vendo? Eu compro o grit mineral, aí pego essa areia aqui, que é a areia da Arão, areia turbinada, e misturo tudo. Pô, fica uma mistura fora de série. E aí o que eu ia falar é o seguinte, essa areia aqui, eu coloquei
um pouquinho de sal grosso, aquele sal grosso, sal rosa do Himalaia, que ele tem bastante mineral, ele é rico em todos os minerais. Então, para ajudar o pássaro aqui, para não ter deficiência de pena, ele não ficar carente por algum mineral, eu acrescentei o sal rosa do Himalaia ali, tá trituradinho, ele fica no meio da areia e o pássaro ele consome. Aí você vai falar assim, porra, mas você tá dando sal pro pássaro? Cara, o pássaro na natureza ele come isso. Só que ele procura na natureza, a gente não sabe. E tem um detalhe, o pássaro ele só come o que ele precisa, cara. Então se você pode colocar 1 quilo de sal aí dentro da gaiola. Se ele tiver a necessidade, ele vai comer. Se ele não tiver necessidade, ele não vai comer. Ele vai jogar fora. O pássaro sabe o que come. E tem um detalhe, é diferente da gente. Tem muita gente que come além do limite. O pássaro não. O pássaro, ele absorve, ele come aquilo e absorve aquilo que ele precisa. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu queria falar para vocês, era isso aí. Pô, comenta aí o vídeo, se você puder. E aí, pô, dá uma sugestão para o próximo vídeo. A gente vai se falando aqui no canal, beleza? E não esquece de dar o seu like, porque é legal quando eu vejo a resposta do pessoal aí dando like. É sinal de que você gostou do vídeo. Se você não gostou, pode falar também, cara. É vivendo e aprendendo. Eu quero aprender com vocês. E provavelmente, se vocês aprenderem com o meu vídeo aí, eu vou ficar muito satisfeito. Tá bom? Um grande abraço para todos. Tudo de bom e até o próximo vídeo aí, pessoal. Um abraço.